De novo. De novo. Esse sentimento de agora, acho que a gente ainda não tinha tido nesse Campeonato Brasileiro, de tomar o gol no finalzinho aqui no Maracanã. Não tô lembrando agora de cabeça, não tô nem cabeça para lembrar disso. Eu sei que você vai lembrar aí nos comentários. Mas, de novo, a gente sai, eu acho que mais do que nunca dessa vez, não é nem com irritado, não é com raiva, não é nada disso não. Hoje é triste. Eu tô saindo hoje pior do que o jogo contra o Avaí, que foi o que eu saí mais triste, sem dúvida, aqui do Maracanã. Seja bem-vindo, guerreiro e guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, o Raiz Tricolor, sou jornalista. E essa daqui é a análise pocket de Fluminense 1, Atlético Mineiro 1. Jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão 2019. Com esse empate a gente está jogando no sábado, ainda tem jogo do Cruzeiro, do Botafogo, do Ceará no domingo, mas a gente ultrapassa o Cruzeiro, estou fazendo essas contas de cabeça, não tenho certeza se está exato assim. E mais o Cruzeiro, para a gente voltar para a zona de rebaixamento, basta que o Cruzeiro não perca para o Avaí. Algo muito difícil de acontecer, pode acontecer, pode. A gente perdeu para o Avaí dentro de casa. Mas neste momento, o normal é que no final da rodada a gente não só volte para a zona, quanto a gente fique a 1 ponto do Botafogo e provavelmente fique a 3 do Cruzeiro e a 3 do Ceará, que devem ganhar os seus jogos. A situação é caótica, a situação é complicada. Lembrando que nesse vídeo aqui eu vou analisar o jogo, não vou analisar os jogadores. Os jogadores vai ser em outro vídeo que provavelmente já está aparecendo aí no card. E eu vou lançar neste domingo de manhã. Vamos falar do jogo agora. Bem, continuando depois do tradicional comentários, encontrando com a galera. Vamos lá, falar do jogo. Você que tá vindo aqui embaixo xingando o Marcão, ficando com raiva e etc. Cara, sejamos sinceros. Você ia vir aqui para provavelmente não reclamar do... Vamos sair por ali, pelo meio lá. Você provavelmente estava vindo aqui para poder falar que Marcão se deu bem, de que ele fez umas merdas, mas tá tudo bem, etc. Então, vamos nos controlar, né? Porque, pelo menos no meu caso, tem vídeos meus aqui no estádio já criticando isso desde o início. O Marcão, no segundo tempo, ferrou o time. Mas no primeiro tempo, entrou com a escalação que todo mundo... Olha só que coisa, hein? Olha só que coisa. O time com o Ganso jogou melhor do que só com o Nenê, do que contra o Internacional. Que coisa, hein? Como jogou melhor? Que curiosidade, hein, Marcão? Como se ninguém soubesse disso. Enfim, o Fluminense jogou melhor no primeiro tempo. E não só jogou melhor, foi mais objetivo, começou pressionando, massacrando o time do Atlético. O Caio Henrique não poderia jogar, era o grande medo. Em relação aos jogadores, eu vou falar no outro vídeo, como eu falei, muitos querem saber sobre o Marcos Felipe e tal. Mas, como o Caio Henrique não poderia jogar, ele entrou Corinho. E as soluções pelos dois lados estão funcionando, né? Gilberto no padrão Gilberto, normalmente não efetivava muito as jogadas. E Ourinho no estilo Ourinho, pela esquerda, que é basicamente um estilo Gilberto, que está dando um pouco mais certo. Daí o Fluminense começa atacando mais, como eu falei, começa pressionando mais, começa jogando mais do que o Atlético. Em 3 minutos, uma chance de Gilberto, aí sim, no mérito dele de cabeça mesmo, quase que a bola entra. E nesse lance, o vlog vai apresentar uma fala muito interessante minha sobre esse lance. É bom vocês verem, deve estar aí no card também quando eu lançar. Pois bem, o Fluminense abre o placar aos 15 minutos jogando melhor do que o Atlético. Uma boa jogada de Yuri, uma jogada articulada mesmo. Yuri lança, Johnny correndo entre os zagueiros, ganha, bate pro meio, Marcos Paulo chega de centroavante mesmo para fazer o gol. Até vi ali, pelo que a galera tá falando, que foi um gol contra, né? Patrick entra chutando, mas a impressão que deu aqui na hora foi de Marcos Paulo. E se o Patrick não chuta, Marcos Paulo provavelmente faria o gol. O Fluminense, depois desses 15 minutos, até pressiona mais um pouco, o jogo fica um pouco mais de trocação. E chances dos dois lados, o Fluminense não dava muitas chances pro Galo, é bem verdade. E por outro lado, já o time do Atlético ainda dava espaço para o Fluminense contra-atacar com liberdade.
gente teve outras chances, não consigo nesse momento me lembrar de nenhuma que seja muito aguda, que tenha sido, oh, nossa, como perdeu essa bola, etc. Vem o segundo tempo, e o Fluminense com 1-0 no placar, abdica de jogar. É exatamente isso, o Fluminense não voltou. Tem um vídeo meu, talvez eu coloque no vlog, vou ver ainda na edição, que com, se eu não me engano, quando tá com 10 minutos, vou segurar aqui, quando tá com 10 minutos do... 10 minutos do... Ô Valberlan, vamos sair pelo outro lado, aqui tá muita gente. É mais fácil sair por lá, acertando a saída, porque senão a gente não sai do estádio hoje. Prosseguindo, né? Volta pro segundo tempo e não volta para jogar. Em 10 minutos, a pressão do Fluminense que fez a diferença no primeiro tempo some. Aquela pressão de 10 minutos iniciais, etc., o Fluminense não volta para jogar. O Atlético cresce porque começa a marcar mais em cima, o Fluminense não tem alternativa de jogo. Eu costumo dizer que time que disputa a parte de baixo da tabela não precisa ser melhor do que times mais fortes do que ele. Ele precisa ser melhor do que times iguais e times que estão abaixo. Essa tática do Fluminense que a gente jogou contra Vasco, Internacional, Vasco, São Paulo, Internacional com as peças erradas, mas a escalação contra Vasco, São Paulo e agora emulando isso contra o Atlético Mineiro, foi uma tática que deu certo e vinha dando certo. Mas o time precisa ter uma intensidade. No primeiro tempo o time estava com uma intensidade absurda, muito grande mesmo, de fazer realmente uma diferença visível na arquibancada. No segundo tempo, aparentemente sentou no resultado e falou 1-0, vai dar até o final. E deu. Até os 44 deu. Deu, não deu? Até os 44. Mas aí, depois de muito pressionar do Atlético, as mudanças de Marcão, é importante falar sobre as mudanças de Marcão. Deixa eu apagar esse flash aí que não está ajudando muito não. As mudanças de Marcão, vamos começar, foram as 3, né? A primeira delas foi o Wellington Ney. Era algo que eu estava falando da arquibancada realmente, que o Johnny cansou e o Johnny cansado, ele não marca e nem contra-ataca. Então, o Wellington Ney no lugar de Johnny fazia sentido. Segundo tempo, a segunda mudança foi Dodge, se eu não me engano. Dodge no lugar de Ganso. E a terceira mudança, não, a segunda foi de Dodge no lugar de Ganso. Eu parei o vídeo aqui para poder lembrar, mas eu lembrei que a primeira mudança foi Julião lá no início do jogo, por isso que o Fluminense só fez 2 mexidas no segundo tempo. Então, as 2 mudanças feitas foram basicamente tirar o Wellington Ney, botar o Wellington Ney no lugar de Johnny, eu concordo. Acabou não dando certo, porque não sobrou nenhuma bola, eles fecharam muito bem o contra-ataque com o Wellington Ney, mas era algo normal a se fazer e, enfim, não dá para crucificar. Dodge no lugar de Ganso, eu entendi o que ele quis fazer. Achei errado dele tentar tirar o cara que estava cansado, o Ganso estava cansado, mas era o cara que prendia a bola. E para um time que não está conseguindo contra-atacar, e está em vantagem, ter um cara que prende a bola é útil, extremamente útil. E ele botou Dodge para tentar fechar mais. Que o Atlético dobrou a frente. O Dodge até faz o papel dele e o problema é muito mais técnico do que... Não, o problema é muito mais tático do que técnico. O problema principal da mudança. Dodge não entrou mal. Ganso não estava já... Fez uma partidaça, vou falar na análise de jogadores, mas Ganso já não estava mais muito bem. Pois bem, chega no final. Já com essa mexida, o Atlético nos últimos 25 minutos, talvez, provavelmente não foi ameaçado. Teve uma jogada de Igor Julião, que entrou no primeiro tempo ainda, no lugar de Ourinho, que o Ourinho saiu machucado e até entrou bem. E aí, no último lance do jogo, praticamente, um cruzamento na área, o empate do Atlético. Provavelmente o empate com o maior sabor de derrota da minha vida foi esse. Os erros aconteceram ao longo do segundo tempo inteiro. Eu confesso que ainda não revi o gol, só vi o gol da arquibancada, então não dá pra dizer. Alguém falou de falha de Gilberto, mas não tem como confirmar. Mas o fato é, quando eu falei lá que eu tinha um cálculo, deixa eu acender aqui essa lanterna agora, vai ser necessário. Quando eu falei lá que eu tinha um cálculo para chegar a 42,
era importante fazer 42 pontos, porque 42 provavelmente iria salvar, né? Eu falava isso. Só que o Internacional perdeu para o Ceará. O Fluminense foi buscar ponto lá em São Paulo. Todos os times arrumaram alguns pontos extras. Então 42 provavelmente não deve salvar mais. E esse empate de hoje, a gente poderia falar, não, esse empate de hoje trocou pelo empate lá do Inter e São Paulo que você falou que poderia fazer e tal. Mas não. O empate de hoje só vai passar a ser interessante a hora que, se o Botafogo perder, o Ceará perder e o Cruzeiro também não venceu o Avaí. É a única forma. Mas, enfim, a atuação da arbitragem horrorosa, todo mundo já sabia que ia ser, o Voaden é fraco, enfim. Mais uma vez fazendo raiva. Mais uma vez fazendo raiva. Eu pedi, Fluminense, não me faça raiva hoje. Me faça sair sorrindo e não rolou. 24 mil pessoas no Maracanã e não rolou. Na próxima semana tem CSA na segunda-feira. E quer trocar um empate? Eu falei que empataria contra CSA ou Avaí. Então troca o empate por esse. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu.